Oi, meus amores, voltamos com mais um vídeo Concurseiros Online. E aí, já inscrito no nosso canal? Ainda não? Vai aqui embaixo, aperta o botão de inscreva-se, deixa o seu like, ativa as nossas notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Hoje nós iremos estudar o que é coesão e coerência. Muitas pessoas veem esse assunto nas provas de concurso público e não sabem o que é. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, de forma bem fácil, de forma bem simples, o que é coesão, o que é coerência, onde eu posso encontrar. Vamos lá? Coesão, gente, nada mais é que a ligação. Ligação de quê, Jane? Entre as partes de um texto. Então, toda vez que eu tiver uma ligação entre as partes de um texto, eu vou ter o quê? Uma coesão. A coesão, gente, ela vai dividir-se em coesão referencial, coesão sequencial, deixa eu tirar esse acento que não tem esse acento, e coesão recorrencial. Então, agora nós vamos entender cada um deles. O que é a coesão referencial? Coesão referencial nada mais é que aquela que acontece quando temos um termo do texto que faz referência a outro elemento do texto, fazendo a substituição. Como assim, gente? Então, quer dizer, quando eu tenho um termo de um texto que ele faz referência a outro elemento do texto, fazendo a substituição, isso vai ser uma coesão referencial? Sim, ela pode acontecer de forma anáfora e também catáfora. Lembra que a gente falou que anáfora se refere a algo que já vem antes e catáfora a algo que vem depois? Então, vamos entender. Na anáfora, retoma um termo já mencionado, algo que já vem antes, que já foi citado. Quando eu digo assim, o prefeito não deu o 10º aos professores e isso os deixou desestimulados. Essa palavrinha aqui, isso, está fazendo referência a quem? Ele está dizendo que ele está dizendo que não deu. O prefeito não deu o 10º aos professores, e isso, ou seja, o fato de não dar o 10º, deixou os professores desestimulados. E esse OS aqui está fazendo referência a quem? Aos professores. Então, se eu digo, o prefeito não deu o 10º aos professores, isso o quê? Dele não dar o 10º, os deixou desestimulados. O prefeito não deu o 10º aos professores, isso os deixou desestimulados. Esse U está fazendo referência a quem? A professor. Então, você observa que aqui eu tenho elementos anafóricos, tá? Então, por isso que eu vou ter uma coesão referencial. Para que eu não possa repetir esses elementos novamente, eu vou utilizar o quê? Alguns termos. Nesse caso, eu usei a palavra isso e eu usei a palavra os, para se referir a termos que já foi mencionado no contexto, tá? Ela também pode aparecer de forma catáfora. Como assim? Quando ela aparece de forma catafórica, ela vai antecipar o que ainda vai ser dito. Ou seja, algo que vem depois, algo que ainda será citado. Vamos para o nosso exemplo. Quando eu digo assim, ó, ele escutou-a e disse. Disse o quê? Ó, algo que vem na frente. Agora que ele vai dizer, ó, Maria, finalmente você explicou. Então, esse escutou-a está se referindo a quem? A Maria, tá? Então, ele escutou-a e disse, Maria, finalmente você explicou. Esse azinho aqui, ele está fazendo referência a Maria, algo que ainda vai ser dito, tá? Esse isso está se referindo a algo que já foi dito. O fato do prefeito não ter dado o 10º. O O está se referindo a quem? Aos professores. Então, ó, na coesão referencial, eu tanto posso ter ela de forma anafórica como catafórica. Posso ter uma anáfora ou uma catáfora. Observe que eu vou ter um termo no texto, onde ele vai fazer referência a outro elemento do texto. E ele pode também substituir. No caso, ele vai se referir ao elemento, como também ele pode substituir para que não possa repetir o elemento novamente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima coesão. Nós vamos para a coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? Ela acontece quando temos palavras ou expressões que fazem relações semânticas. Como assim, gente?
Lembra quando aparece um mais, um dessa forma, um então? Então, as flexões de tempo e de modo dos verbos, mais as conjunções, são mecanismos de coesão sequencial. Vamos entender melhor no contexto. Se eu digo assim, ó, exemplo, ela estudou muito, mas não passou. Observe que aqui eu tenho uma coesão sequencial. Eu tenho o quê? Uma oposição de ideia. Geralmente, quando a pessoa estuda muito, a tendência não é que ela passe. Ele está dizendo que apesar dela estudar muito, ela estudou muito, mas ela não passou. Então, aqui eu tenho uma coesão sequencial. Eu tenho uma sequência de ideias e eu tenho termos, tenho elementos, tá? Que fazem relação semântica. Então, ela estudou muito, mas não passou. Esse mais aqui, ó, tá indicando a minha coesão sequencial, tá? Outra coesão que eu tenho é a coesão recorrencial. Como é que a coesão recorrencial acontece? Acontece de duas formas. A primeira forma, através de repetição de vocabulários, e a segunda forma, através de estruturas frasais semelhantes. Então, vamos ver quando ela acontece através de repetição de vocabulários. As crianças corriam no parque. Observe que a palavra corria aqui, ó, ela se repete várias vezes. Então, eu tenho uma repetição de vocabulário. Agora, observe esse próximo exemplo. O aluno finge que lê, finge que ouve e finge que estuda. Observa que aqui eu tenho, ó, finge que lê, finge que ouve e finge que estuda. Eu tenho uma estrutura frasais semelhantes. Então, ele vai fingir que lê, ele finge que ouve e ele finge que estuda. Então, aqui eu tenho uma coesão recorrencial. Acontece por forma de repetição de vocabulários ou através de estruturas frasais semelhantes. Ok? Agora eu vou para a coerência. Observa que na coesão eu tinha uma ligação, não é isso? Na coesão eu tinha uma ligação de ideias. Na coerência eu vou ter, sabe o que? Uma conexão. Ou seja, eu vou ter uma conexão. Então, na coerência, eu vou ter uma conexão. Aqui há uma harmonia de ações, de fatos ou de ideias. Aqui as ideias vão estar o quê? Interligadas. Elas precisam fazer sentido. Essa aqui é a principal parte, ó. Na coerência, elas precisam fazer sentido. Na coesão, elas precisam estar ligadas. Na coerência, elas precisam fazer sentido. Um exemplo: o trabalho está pronto, porém, estou finalizando. Peraí, gente, se eu estou dizendo que o trabalho está pronto, como é que ele está sendo finalizado? Há sentido nessa frase? Não, gente, você pode observar, ó, que aqui o texto tem coesão. Por que ele tem coesão? Por causa da palavra porém. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas ela não tem coerência. Como é que algo que está pronto eu vou estar finalizando? Observa que aqui não tem sentido algum. Ou seja, é algo incoerente. O que eu poderia substituir? O trabalho está pronto. Pode vir buscá-lo. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma coerência, tá? Então, nessa frase aqui, o trabalho está pronto, porém estou finalizando, não existe coerência. Eu tenho uma coesão, uma ligação, porém não existe uma conexão, não tem sentido a minha frase. Eu estou realizando um trabalho que eu digo que ele está pronto e aí ele está sendo finalizado. Então, se está sendo finalizado, ele não está pronto. Concordam comigo? Então, a principal diferença entre a coesão e a coerência, na coesão eu vou ter a ligação de ideia, ela não é obrigatório que tenha sentido. Na coerência, não. Tem que fazer sentido, tá? Textos com coerência tem. Os textos que têm coerência, ele não tem ambiguidade, tá? Não tem aquele duplo sentido. Ele tem utilização correta dos conectivos. Eu vou colocar os conectivos da forma correta.
tem frases alinhadas, tem trechos dentro do contexto, segue o gênero textual até o final do texto. Eu não vou começar falando de um gênero discursivo e vou terminar com injuntivo, algo que não tem nada a ver. Então, assim, ele segue um gênero textual, é algo que tem contexto, algo que existe, sim, uma conexão de ideias, tá? Não é algo solto, é algo que tem que fazer sentido. Então, é isso, gente. Falei de coesão, ligação. Falei de coerência, conexão. Tem que fazer sentido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Se você está estudando para concurso público e se sente perdido, entre em contato conosco, o link está aqui na descrição desse vídeo. Entre no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Lá na mentoria Concurseiros Online você vai ter um acompanhamento individualizado, personalizado, de acordo com o tempo que você tem para estudar. Então é isso, tchau e até nosso próximo vídeo!